participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando Quando Paulo estava aprisionado, a prisão tremeu, a porta se abriu, porque havia um adorador. Paulo e Silas oravam e ao Deus vivo cantavam. Os prisioneiros os ouviram e todos ali estremeceram. E agora o que vais fazer? Ainda que hajam 2 ou 3, comecemos a adorar e as cadeias se romperão, se romperão. Maldição lançada contra a tua vida seja destruída em nome de Jesus. Todas as correntes que te afastam de Deus caiam agora em nome de Jesus. Toda potestade, toda enfermidade caiam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Algo está acontecendo, algo está sucedendo.
igreja o adora. Algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja o adora. Oh, glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a história de Paulo e Silas, que injustamente foram presos. Aqueles homens não fizeram nada errado para ser presos, injustamente levaram eles para a prisão. E certamente Paulo e Silas, naquele momento, eles estavam aflitos, eles estavam passando por uma prova. Estou fazendo a obra de Deus, estou pregando, anunciando o Evangelho, mas agora estou preso injustamente. Mas a palavra de Deus nos diz que perto da... João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Amém, glória a Deus. Antes de eu começar a pregar, eu gostaria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado: religioso ou nascido de novo? Religioso ou nascido de novo? Que pergunta. Religioso ou nascido de novo? Aleluia. A palavra de Deus fala aqui a respeito de um homem muito religioso. Ele era um dos principais dos judeus. Este homem, além de ser um dos principais dos judeus, da sinagoga, quando fala um dos principais dos judeus, está falando a respeito da sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é o lugar onde os judeus se reuniam para falar a respeito da palavra de Deus, todos os sábados pela manhã, e continua até os dias de hoje, se utilizando das sinagogas para ministrarem a palavra de Deus, para se reunirem, para tratarem de assuntos gerais da comunidade judaica.
E este homem, além de ser um dos principais dos judeus, ele era ainda fariseu. Fariseu era uma seita dos judeus. Os judeus naquele tempo tinham basicamente 3 seitas mais fortes. Eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Os saduceus eram os mais liberais, os mais incrédulos. Eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição dos mortos. Mas os fariseus não. Os fariseus acreditavam em anjo, acreditavam em ressurreição de mortos, acreditavam em dízimo. Olha, era gente boa mesmo. E os fariseus tinham muito cuidado com a obediência ao sábado. O sábado para eles era uma coisa muito séria. Tinham cuidados extremos na hora de ofertar, na hora de dizimar. Eles eram tão meticulosos na obediência que a Bíblia diz que eles davam dízimo até do tempero. Quando eles iam fazer uma comida, iam lá, cortavam um pouquinho de coentro, cortavam lá um galinho de salsa. Eles cortavam um galinho de salsa, aí eles partiam aquele galinho de salsa em 10 pedaços, e um pedacinho eles levavam para o templo. Meticulosos, imagine só, dá o dízimo da salsa. Alguém já deu o dízimo da salsa aqui? Vocês estavam fritos para os fariseus. Alguém planta temperinho em casa? Tem um temperinho em casa assim ou não? Tem? Bom, tem temperinho. O senhor já deu o dízimo do temperinho que o senhor colhe? Não deu, né? É uma coisa assim tão pequena que a pessoa acaba não dando tempero, né? Dá salsinha. Alguém tem flores em casa? Quem tem flores em casa? Quem já deu o dízimo das flores? Nasceu 10 rosas, traz uma para a igreja, para enfeitar um vaso da igreja. Os fariseus faziam isso. Eles eram meticulosos mesmo. E este homem era um fariseu. Este homem era um dos principais da sinagoga. E este homem foi falar com Jesus. E esse homem chegou falando com Jesus, palavras bonitas, disse: Rabi. O que é um rabi? Rabi é um mestre dentro de uma sinagoga. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aleluia. Glória a Deus. O Nicodemos esperava que Jesus ia dizer: muito obrigado pelo elogio. Eu também quero te elogiar, você é um bom crente, você é um camarada obediente, meticuloso, dizimista, ofertante. Você não faz nada, absolutamente nada no sábado, só vem adorar a Deus no templo, na sinagoga. Mas Jesus olha para o Nicodemos e Jesus vê naquele homem um homem bem intencionado, um homem querido, mas Jesus vê que ele não era salvo, que ele era só religioso, que ele levava a sério a religião, mas ele não era salvo. E Jesus diz para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não falou nada contra ele dar o dízimo do tempero. Se alguém dá o dízimo do tempero, glória a Deus. Se alguém se lembrar de dar o dízimo das flores da sua casa, maravilha. Mas Jesus nem condenou e nem o elogiou por isso. Jesus estava interessado mais do que no dízimo, na oferta, no cuidado que ele tinha com o sábado. Jesus queria que aquele homem fosse salvo. E Jesus então lhe disse: olha, para você entender o reino de Deus, para você ver, a palavra ver aqui no grego, significa ver no sentido de entender, de compreender, não é ver com os olhos físicos. Por exemplo, a gente diz assim: aquele homem é um homem de visão. Não está dizendo que ele tem visão porque não é cego. Está dizendo que ele é um homem que tem uma grande compreensão. Nesse sentido, a gente pode até dizer que um cego é um homem de visão. Né? Pode dizer, um homem que é um cego, um homem de visão.
o homem que vê as coisas. É nesse sentido a palavra ver no grego. Jesus disse então: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode compreender o reino de Deus. Tu não podes entender o reino de Deus, Nicodemo, se tu não nasceres de novo. E aquele homem então, como ele não havia nascido de novo, não entendeu o que Jesus falou. Enquanto a pessoa não nasce de novo, a Bíblia é muito difícil para a sua compreensão. A pessoa não compreende a palavra. E ele pergunta então: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aquele homem não conseguia compreender o que Jesus estava falando para ele. Porque a própria palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 13, diz assim a palavra de Deus: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o Nicodemos, como era um homem natural, embora fosse religioso, embora fosse um principal da sinagoga, embora fosse fariseu, embora fosse na sinagoga todas as semanas, mas ele não conseguia entender, ele não conseguia ver o reino de Deus, as coisas de Deus lhe pareciam ainda loucura. E ele faz essa pergunta: mas como que um homem velho vai nascer de novo? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus, então, lhe responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. A palavra água aqui, a Bíblia Sagrada mostra no contexto, que nós não vamos ler aqui hoje, porque o tempo não nos permite. A palavra água aqui é símbolo da palavra de Deus. Então Jesus estava dizendo que quem não nascer da palavra de Deus e do Espírito Santo não pode. Agora Jesus foi um pouquinho mais em frente. Jesus disse: não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele falou que não pode entender, não pode ver. E agora Jesus disse: e não pode entrar. Se não pode entrar, se não pode ver, muito menos então poderá entrar no reino de Deus. E Jesus continua falando para o Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. Você nasceu do teu pai e da tua mãe na carne. Você é um homem natural. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Por isso, não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Enquanto tu não nasceres de novo, Nicodemos, tu vais ser filho da carne. Tu vais ser filho do teu pai e da tua mãe. Para que tu sejas filho de Deus, tu tens que nascer de novo. Tu tens que nascer do Espírito Santo. Tu tens que nascer da palavra de Deus. Por isso, não te admire de eu estar te dizendo: você tem que nascer de novo. É o que o Deus está falando para você, para todos nós aqui esta noite. Para você entender a palavra de Deus, para você compreender Deus, para você entrar no reino de Deus, obedecer a palavra de Deus, você tem que nascer de novo. Quem não nasce de novo não consegue nada disso. Glória a Deus. A palavra de Deus ainda fala a respeito de um segundo homem, também religioso, que foi falar com Jesus. Um homem muito sério, muito temente, um homem muito exemplar. Diz a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 23. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, olha só, o homem, o que o homem fez na frente de Jesus? O que o homem fez na frente de Jesus? O que o homem fez na frente de Jesus? Se ajoelhou. Perguntou-lhe: bom mestre, o que o homem fez agora com Jesus? O homem o louvou.
O homem louvou a Jesus agora. Ele chamou de bom, ele chamou de mestre. O homem então se ajoelhou, o homem louvou. E o homem perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou. O que Jesus fez com ele? O que Jesus fez com ele? O que Jesus fez com ele? Forte. O amou. Jesus o amou. Aquele rapaz, aquele homem, desde a sua juventude era obediente. E Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta. O que faltava para esse homem? O mesmo que faltava para Nicodemos. O que faltava para ele? Nascer de novo. E aí, meus irmãos, qual foi a prova do novo nascimento que Jesus fez para ele? Qual o caminho do novo nascimento que Jesus lhe apontou? Jesus disse: vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Retirou-se triste. Retirou-se triste. A Bíblia fala que muitas pessoas, quando se chegavam a Jesus, saíam alegres. As pessoas chegavam a Jesus e saíam regozijando, saltando de alegria, louvando a Deus. Mas a Bíblia também diz que tinha gente que ia a Jesus e saía triste. Viu? Então há pessoas que vêm na igreja e saem mas tem pessoas que vêm à igreja e saem tristes. Quando é que a pessoa sai triste da igreja? Quando a sua vontade é contrariada e ele não está disposto a abrir mão da sua vontade. Aí ele sai triste, ele sai emburrado, ele sai chateado, ele sai dizendo assim: ei, essa igreja aqui, esse pastor aí é muito duro. Foi o que esse homem se ouviu dizendo de Jesus. Mas este pastorzinho aí, ouvia falar tão bem dele. Vi dar uma espiada na igreja de Jesus aqui, saí escandalizado. Jesus vem dizer que eu tenho que, aquilo que eu mais gosto, eu tenho que deixar o que eu mais gosto. Aquele homem, sabe essas pessoas que quando a gente olha no olhinho dele, brilha esse cifrão? Vocês já viram pessoa assim? Chega a brilhar os olhinhos assim, né? Chega a brilhar. Falou em dinheiro, brilha. Esse homem era desse jeito aí. Aí Jesus vai lá na feridinha dele. Jesus vai lá na ferida do camarada. Aleluia! Aquilo que prendia o seu coração. Era aquilo que prendia-o na sua natureza humana. Então Jesus tinha que romper justamente aquilo. Jesus disse: vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres. Então cada pessoa, meus irmãos, que não quer negar-se a si mesmo, ele é tocado justamente naquilo que ele mais ama. Quantas vezes que eu já ouvi, já vi diversas vezes senhoras dizerem assim, pastor Humberto, eu fui lá na sua igreja, mas eu me senti muito mal, porque eu fui de mini saia, ou eu fui toda pintada, ou eu fui com joias. Pastor, eu vi aquelas mulheres lá tudo olhando para mim assim, tudo me olhando com cara feia. Que ninguém olhou com cara feia coisa nenhuma. Não é. É que quando a pessoa vê, ela se choca. Imagina, chega uma mulher vaidosa, o coração dela está preso na vaidade. Chega aqui, ela chega toda, que é uma arara. Aí olha para o lado assim, aquela crente dando glória a Deus, chorando. Ela nem pode chorar, que se chora, borra toda o rosto, né? Ela diz assim, Olha para o outro lado assim, a outra irmã, grisalha, assim, olha para frente, aquela irmã, essa de cara lavada. O que acontece? Acontece o mesmo que aconteceu com esse rapaz aqui.
A pessoa sai da igreja como? Triste. Porque não está disposto ou não está disposta a abrir mão daquilo que ela ama. Ama. Ela não está disposta a nascer de novo, para uma nova vida, um novo conceito, um novo propósito, o propósito de Deus. A pessoa chega presa nos parâmetros do mundo. Chega aquele rapaz sensual, né? Chega o rapaz sensualzão, eles acham o galãozão lá, né? Acostumado a chegar a qualquer lugar, abafa. Aí chega aqui com uns tênis lá, um Adidas, um Nike, camiseta. Aí olha os jovens daquela igreja, tudo de gravatinha, de terninho. Aí ele olha uma bonitinha da igreja assim, vou aplicar meu olhar número 37 para ela. Aí ele vai lá e aplica. E a mocinha diz assim, paz do Senhor. Tudo bem? Olha, eu te convidar. Ele disse, vai me convidar para um motel. Te convidar para a vigília aqui. Passei aqui na vigília orando, quinta-feira. Noite inteira orando. Meu Deus. O camarada sai triste. Porque ele não quer negar-se a si mesmo. Mas se a pessoa vem para a igreja querendo Deus, ele sai alegre. Aí ele se converte. Sai alegre. Então a pessoa se apega, as pessoas se apegam naquilo que a sua natureza é mais forte. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada? Vamos abrir lá em Tiago. Glórias ao nome de Jesus. Tiago 1, verso 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Assim que funciona. Diz a Bíblia então que cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou pela sua própria concupiscência, dependendo da versão bíblica. Eu já falei algumas vezes isso aqui, mas sempre é bom te renovar. Então a Bíblia diz que cada um tem a sua forte, cada um tem a sua própria cobiça. Cada um tem a sua própria. Esse rapaz lá da Bíblia tinha, qual é a cobiça dele? A cobiça dele era? Din-din, dinheiro. Agora o rapaz lá do Adidas, do Nike, qual era que a cobiça dele? Era sensualidade. A mocinha outra que eu falei, qual é a cobiça dela? Era? Vaidade. Então tem mulheres que são simples, outras já são um poço de vaidade. Tem homem que é humilde, tem outros que é um poço de soberba. E cada um, então, é diferente. Cada um tem um aspecto na sua vida que é ali que existe uma inclinação na sua carne. O diabo, ele tenta ali. Muitas razões levam as pessoas a terem essas cobiças. Pode ser uma influência genética, pode ser uma influência do meio, pode ser um acontecimento que ocorreu na sua vida, coisas que lhe ensinaram. Enfim, o homem é fruto não somente da sua carga genética, como também fruto do seu meio. E isso gera nas pessoas cobiças diferentes. Mas o certo é que cada um tem a sua própria cobiça, aquilo que tenta ou não tenta o outro. Estamos compreendendo ou não? Sim. Então, quando a pessoa tem a sua cobiça contrariada, e ele não quer negar a sua cobiça, ele fica triste. Mas quando ele aceita negar a sua cobiça e entra para o reino de Deus, ele fica alegre. Porque ele vê que a alegria de Deus é muito maior do que a alegria que lhe trazia a satisfação daquela cobiça. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem levantar a sua mão e dar glória a Deus? Você se lembra qual era a sua cobiça? Aquilo que mais te prendia no mundo? Quem se lembra?
Todo mundo se lembra, né? Uns era o álcool, outros era a competição, o espírito competitivo. O que mais me prendia no mundo era a questão competitiva. Vocês já contei algumas vezes aqui. Bem, então esse rapaz chegou e saiu triste. Saiu triste. Porque ele queria ser só um religioso e não queria ser um salvo pelo Senhor. Saiu triste, acabrunhado, porque justamente Jesus tocou naquilo que ele mais tinha, aquilo que ele mais amava, que ele mais gostava. Aquela era a sua cobiça, aquele era o seu problema. Ele era ganancioso. E agora, olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm, forte igreja, os que têm, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Que coisa! A riqueza daquele homem eram os seus bens. Outras pessoas têm outros tipos de riqueza. Há tantos tipos de riqueza. Qual é a tua riqueza? Qual é o teu tesouro? Oh, que maravilha! Quantos anos você tem? 5 anos. Aleluia! Seu tesouro, sua riqueza é Jesus. Por isso Jesus disse: vocês querem entrar no céu, se tornem como uma criança. Que mensagem maravilhosa! Eu podia sentar agora. Lucas capítulo 12, verso 34. Olha o que diz Lucas 12, 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual é a tua riqueza? Aí vai estar o teu coração. Se a tua riqueza é a competitividade, teu coração vai estar no Inter, no Grêmio, no Corinthians, na Sojipa, sei lá onde. Se a tua riqueza é a vaidade, então teu coração vai estar lá no seu batom, lá na sua pintura de unha, de coisa, cabelo e coisa. Se a tua riqueza é a sensualidade, onde vai ter o teu coração? Na minissaia, no calçãozinho, na academia. Teu coração está ali, ali é o teu tesouro. E Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus as pessoas que têm riquezas. Que o seu tesouro está aqui. Onde está o teu tesouro? Enquanto a pessoa não nascer de novo, o seu tesouro está onde? Forte, na terra. A partir do momento que a pessoa nasce de novo, o seu tesouro está... Onde que está o tesouro dela? Aleluia! Oh, glória a Deus! Onde está o seu tesouro, meu irmão? Vamos abrir a Bíblia, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É o que a palavra de Deus diz. É o que a Bíblia diz. Não é o que o pastor Humberto está dizendo, não é que a restauração está dizendo. Então, quando a gente nasce de novo, a gente aceita renunciar estas cobiças, a nossa própria cobiça. Aquilo que nos atrai, aquilo que nos prende na terra, nós então estamos vivendo na terra, continuamos vivendo, trabalhando, estudando, mas o nosso coração está... Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Onde está o seu tesouro? Você pode dizer como é o teu nomezinho? A Esther. Sempre me esqueço da Esther. Esther, meu tesouro é Jesus Cristo.
Oh, glória a Deus. Abraça teu irmão assim, irmão. Põe a mão assim em cima dele. Se a tua esposa está do teu lado, põe assim. Pergunta para ele, irmão, onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Onde? Onde está o teu tesouro? 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 Levante as suas mãos aos céus, feche os seus olhos e fique só você e Deus agora. Esqueça que tem centenas e centenas de pessoas ao teu redor e fique só você com as mãozinhas levantadas, só você e Deus. Deixa Deus olhar o teu coração. Adore o Senhor Jesus. Diga, Jesus, sonda o meu coração. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Kamai shanto rolori sharavara mandagara baralara shara haragarahai. Alegama shirastara varalara shturi lihiriki. Onde está o teu tesouro? Não saia daqui triste hoje. Não saia daqui triste. Saia daqui alegre. A Bíblia Sagrada fala ainda, meus irmãos, a Bíblia fala de bons pregadores que não nasceram de novo também. Religiosos, principais da sinagoga, pessoas que obedecem uma série de mandamentos. E agora nós vamos ler agora sobre um grande pregador. Alguns grandes pregadores. Mateus capítulo 23, verso 15, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito é um convertido, uma pessoa que se converte a uma religião, prosélito, fruto do proselitismo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai, Jesus amado, que coisa, irmãos. Pessoa rodeia o mar e a terra, irmão Erasmo. Significa que ele vai numa outra nação, é um missionário, pregador, itinerante, de campanhas. Vai lá para converter uma pessoa, mas não leva a salvação. E essa pessoa fica pior que antes ainda. O tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Porque antes pelo menos não conhecia a palavra, agora conhece a palavra. Então, coisa triste isso, irmãos. Uma pessoa que faz parte de uma igreja evangélica, preste atenção aqui. Uma pessoa que faz parte de uma igreja evangélica, está nessa situação aqui, de não obediência à palavra de Deus, Jesus disse que essa pessoa fica um filho do inferno 2 vezes mais ainda. 2 vezes mais do que o que prega. Que coisa, né? Aí Jesus continuou dizendo, no versículo 23, aí vamos entrar naquilo que eu falei antes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, vocês deveriam continuar dando dízimo da hortelã, do endro. Jesus se agrada. Se você tem 10 rosas lá e der trazer uma de dízimo, Jesus se agrada. Vocês continuem fazendo aquela outra. Mas vocês não podem esquecer disso que é mais importante. Agora veja uma coisa, irmãos. Vamos cavocar nessa palavra aqui. Vamos nos aprofundar. Certo? Eu pergunto para você. A pessoa dá o dízimo do cominho, de um pezinho de salsa, de um pezinho de temperinho verde. Isso demonstra que ele é meticuloso, certo? Sim ou não? Mas eu pergunto para vocês, é difícil dar o dízimo da salsa? É penoso ou não é? Hã? É penoso ou não é? Claro que não. O dízimo da salsa, uma salsa não vale nada. Alguém fica pegado numa salsa, sim ou não? Essa salsa aqui. Não. Então veja, irmãos, eles eram muito meticulosos naquilo que não lhes custava nada. Aquilo que era fácil de eles cumprirem, isso eles davam um valor tremendo. É fácil cumprir. Mas naquilo que mexia com a natureza deles, aquilo que tocava no que eles gostavam, isso aí não. Isso não. Por isso Jesus os chamou de hipócritas. Era uma religiosidade muito bonita, mas só naquilo que não custava. Naquilo que era fácil. Ser muito religioso só na questão do sábado é muito fácil, né? Quem é que não gosta de descansar? Na hora de descansar no sábado, eles eram bem crentes. Inclusive Isaías disse, vocês guardam tanto o sábado buscando o próprio interesse. Nem era para adorar a Deus, era para ficar tomando água fresca lá em casa. Aí eles eram bons na questão de guardar o sábado. Na questão do dízimo, do cominho. Coisa que era fácil. Coisa que não precisa renunciar a si mesmo. Coisa que não precisa matar o velho homem. Coisa que não precisa renunciar à sua própria cobiça. Oh, meus irmãos, e existe tanto fariseu nos nossos dias. Gente que é muito crente naquilo que é fácil. Gente que é muito crente naquilo que ele é bom, que ele consegue, que ele alcança. E gosta de criticar os outros. Adora criticar os outros, sabe por quê? Porque muitas vezes o outro tem uma cobiça que ele não tem. Aí quando ele vê o outro cair na sua cobiça, ele é tripudinho em cima do outro, mas a cobiça dele ele não enxerga. Aquilo que ele tem que negar, a concupiscência dele, aí ele não abre mão. Ainda usa expressões assim, eu sou crente, mas não sou cavalo do diabo. Pisou nos meus calos, pisou nos meus calos, eu viro brabo. Eu sou crente. Mas eu sou vaidosa. Isso eu sou assim, esse é meu jeito. Eu puxei pela avó Felisbina. A avó Felisbina é terrível. Mas naquilo que é fácil, nisso ele é crente. Então essa pessoa é apenas um religioso. Um religioso. Jesus disse, ai de vós, escribas, hipócritas. Vocês fazem aquilo que é fácil. Mas a justiça de Deus, isso vocês não seguem. O exercício da misericórdia, isso vocês não têm. A fé, isso vocês não têm. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Jesus, então, irmãos, traz uma nova proposta, não a proposta de ser um religioso. Vamos ler Lucas 9, 23 a 24. Jesus, então, dizia assim a palavra. Jesus dizia a todos. Abre, acompanhe comigo a leitura. Jesus dizia a todos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo
a si mesmo. Pergunta para a pessoa. Hoje eu estou pedindo que vocês falem bastante com as pessoas que estão ao lado, mas eu vou pedir mais uma vez. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está disposto a se negar a si mesmo? Naquilo que é mais difícil? Naquilo que é forte na tua natureza? Pergunta. Naquilo que é forte na tua natureza? Qual é o ponto forte da tua carne? Aquilo que é... Está disposto a negar isso aí? Tua vaidade, tua soberba, tua lascívia, tua ganância, tua mania de mentir. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Dia a dia, depois de negar-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E aqui, meus irmãos, está o segredo do novo nascimento. Aqui no verso 24, Lucas 9, 24, Jesus fala então a questão do novo nascimento. Ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se você entregar essa tua vida para Jesus, você perde toda essa tua vida, esses teus conceitos, essas coisas que você quer, aí você entrega para Jesus. Aleluia. Jesus, toma. Perdi tudo para ti. Aí Jesus disse assim: tudo bem, então agora eu te dou a minha vida em ti. Pá. Tu tinha esses teus sonhos, então me dá os teus sonhos que eu te dou os meus sonhos. Oh, glória a Deus. O meu sonho era ser médico. Mas aí com 13 anos eu nasci de novo. Tive um encontro com Deus, fui batizado com o Espírito Santo. E aí comecei a orar e Deus começou a falar comigo. E Deus falou fortemente comigo que eu iria ser pastor. E que se eu fosse médico eu não seria pastor. Eu iria me dedicar para a medicina. Quando eu me jogo numa coisa, eu me jogo de ponta cabeça. Eu ia passar as noites lá no hospital. Como é que vai ser pastor? Deus me disse: não, tu vai ser pastor, tu vai ser meu servo, numa grande obra para ti, aleluia. E aí se foi o sonho da medicina, e entrou na minha cabeça o sonho de ser pastor. Eu estou aqui, fiz o direito, dei minhas voltas lá com o direito, estou aqui. Porque um dia eu perdi a minha vida. Glória a Deus. O mundo perdeu um médico e o céu ganhou um pastor. E eu ganhei alegria. Agora, se eu batesse o pé para ser médico, hoje eu estaria, quem sabe, triste, não sei se desviado, pode ser que não sei. Mas eu estaria com o meu sonho, com a minha vida. Aleluia. Vale um glória a Deus aí ou não vale? Bendito é o nome de Jesus. 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 Perder a vida para ganhar a vida. Perder a própria vida para ganhar a vida de Jesus. Eu queria tanto falar sobre tudo isso, mas o tempo não permite. Eu gostaria então, para terminar, aleluia. Eu gostaria então só de ler Romanos capítulo 5. Aleluia, 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 aleluia. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela
Nós somos salvos pela morte de Jesus? Nós somos salvos pela morte de Jesus? Nós somos salvos pela? E o que é que a morte de Jesus nos traz? Reconciliação com Deus. Reconciliação com Deus. A Bíblia diz que o braço de Deus não está encolhido para que não possa atender, nem o seu ouvido agravado para que não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, o que aconteceu? Jesus veio e morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço que a justiça de Deus exigia pelos nossos pecados. E diz a Bíblia que Jesus levou sobre si aquela grande carga de pecado. Era muito pecado, era muito grande aquela montanha, mas Jesus levou sobre si. Jesus levou sobre si. E Jesus lançou todos os pecados no mar do esquecimento. Na sua morte, então, Jesus, a Bíblia diz que Jesus reconciliou o mundo com Deus. A Bíblia diz, reconciliou o mundo com Deus, foi mais do que o homem. Que coisa tremenda. Jesus reconciliou toda a terra com Deus. Aleluia, glória a Deus. E agora, a mão de Deus pode tocar na mão do homem. O homem reconciliado com Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus quer fazer mais. A Bíblia diz que nós somos reconciliados pela sua morte. Mas nós somos salvos pela sua vida. Aí Jesus pega e diz para o homem: homem, eu já te reconciliei com o Pai. Tu pode te chegar ao Pai, tu pode chegar a Deus. Tu pode ser curado, pode ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas eu quero te salvar também. Me dá a tua vida. Me dá a tua vida. Me dá a sua vida. Aleluia. E eu te dou a minha vida. Eu te dou a minha vida. A minha natureza está sobre a tua vida agora. A minha glória está sobre a tua vida agora. O meu espírito está sobre a tua vida agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu já não és mais quem tu eras. A minha vida está em ti agora. Oh, glórias ao nome de Jesus. Isso é novo nascimento. Oh, glória a Deus. Aleluia. A vida de Jesus em nós. E aquela velha vida todos os dias quer se levantar. Mesmo a pessoa que já nasceu de novo, aquela velha vida, diz a Bíblia Sagrada, ela quer voltar, ela quer se levantar. Por isso Jesus disse, você tem que negar-se a si mesmo. E depois, a cada dia, tome a sua cruz. E crucifica de novo aquela velha vida. Quando ela quer se levantar, crucifica de novo. Crucifica de novo, crucifica de novo. Oh, glória a Deus. Não deixa ela se levantar mais. Esse dia a dia, pegar a cruz, chama-se santificação. Escute uma coisa aqui. Preste atenção aqui. Há pessoas, irmãos, que se arrependem só dos seus pecados, ou de pecados, mas não conseguem se arrepender da sua velha natureza. E essas pessoas sofrem muito numa igreja de doutrina. Elas acabam se incomodando bastante. Por quê? Vou mostrar para vocês a diferença. Quando você se arrepende de alguns pecados, você só consegue deixar aqueles pecados dos quais você se arrependeu. Compreendeu? Se a pessoa se arrepende de pecados, somente de pecados, ele consegue deixar só os pecados dos quais ele se arrependeu. Os outros pecados que ele não se arrependeu, ele não consegue deixar. Então, aquilo
que ele já conseguiu deixar, a palavra vem e ele, glória a Deus, esse mesmo, ei, maravilha, e dá uns gritos bem grandes. Mas quando vem aquilo que pega nele, aí ele fica triste. Porque ele não se jogou, ele não se arrependeu do jeito dele de ser. Ele não negou-se a si mesmo. Mas quando a gente realmente se arrependeu da gente mesmo, quando nós realmente nos negamos a nós mesmos, irmãos, nós nos jogamos aos pés do Senhor. Foi o que aconteceu com Paulo. O Paulo, irmãos, o antigo Saulo, teve encontro com Jesus, caiu no chão, era um homem terrível. Agora o antigo Saulo já era Paulo, já era um pregador, já era um apóstolo. Mas ele continuava com aquele mesmo pensamento. Ele continuava dizendo, Romanos capítulo 7, verso 14 em diante, ele continuava dizendo, eu sei que em mim não habita bem algum. Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Oh, aleluia! Se chegasse alguém e pregasse para Paulo, olha, isso aqui está errado. Ele também está errado, está bem. Eu sei que não habita bem em mim. É verdade, pastor. Eu estou aqui na frente. O Paulo já vinha e se jogava na frente. Paulo disse, eu esmurro a mim mesmo. Esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Para que eu, tendo pregado para muitos, não seja eu mesmo reprovado. Paulo sabia quem ele era. Paulo não tinha nenhuma soberba em si mesmo. Agora, quem não nasceu de novo tem uma soberba tremenda. Está sempre pronto a se defender, a se justificar. Mas quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa cada dia toma a sua cruz, aleluia, ele está sempre pronto a recuar no seu intento errado. Ele está sempre pronto a ouvir uma mensagem de doutrina, uma mensagem dura e dizer, eu estou errado. A lei é espiritual, Paulo disse, eu sei que a lei é espiritual, eu que sou carnal. Paulo gritou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que diferença do crente que nasceu de novo, do crente que realmente negou-se a si mesmo. Não é aquele crente cheio de melindre, cheio de não me toque, cheio de gostos. Não. O gosto dele, o tesouro dele é Jesus. Ele está pronto sempre a pegar sua cruz. Ele está sempre pronto a negar-se a si mesmo. Ele está sempre pronto a seguir a vontade de Deus. Quem sabe tem alguma parte aí da tua velha natureza, tem se levantado, tem te tentado, te perturbado. Espinho aí tem te tocado. Quem sabe tem alguma coisa que te entristece ainda, você não consegue obedecer. Você sai que nem aquele rapaz. Quando a palavra toca nesse ponto, você fica triste, fica chateado. E diz, mas isso aí, isso é ruim. Venha dizer a Jesus, tu sabe, Jesus, que eu sou isto. Tu sabe, Jesus, que eu fico triste quando toca nesse ponto. Tu sabe, Jesus, que isso é difícil para eu largar. Mas eu quero largar. Eu quero a tua ajuda, eu quero o teu socorro. Eu preciso do teu socorro, Senhor, eu preciso do teu socorro. Eu reconheço essa fraqueza na minha natureza. Eu quero colocar isso na cruz também, aleluia. Eu quero colocar isso na cruz também. Eu quero colocar isso na cruz. Eu quero levar isso para a cruz, Senhor. Eu já me neguei a mim mesmo, Jesus, mas tem este pontinho aí da minha natureza que está aí me cutucando, Senhor. E eu quero colocar isso diante de Ti também. Eu quero colocar isso diante de Ti. Enxugo tuas lágrimas, na batalha eu luto por ti. Para o inimigo acertar em você, terá que passar por mim. Sou
Cristo te ama.